Olá, todo mundo sabe que eu tenho um viés mais social-democrata, né? Isso significa que eu faço muita crítica ao capitalismo, mas isso não significa que eu seja contra o capitalismo, tá? Qual que é o meu problema em relação ao capitalismo hoje, no contexto atual? Como ele é o status quo, ele continua funcionando na sociedade e ele vai ter suas vantagens e desvantagens e nós simplesmente ignoramos as desvantagens, as distorções que tem o capitalismo, os problemas que tem o capitalismo. O que, obviamente, na minha opinião, é se você tem um status quo, se você quer mantê-lo, pelo menos você corrija o máximo que você pode as distorções e o problema daquele sistema que você abraçou. E é isso que me incomoda em relação ao nosso ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele se diz economista, neoliberal. Paulo Guedes, ele abraça o capitalismo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, ou como se fosse o liberalismo, na verdade não o liberalismo, o neoliberalismo como se fosse uma coisa perfeita. E nós sabemos que tem vários problemas e várias distorções. Nós sabemos, por exemplo, que o capitalismo tem várias vantagens e desvantagens, e algumas características específicas, fortes do capitalismo. Duas características que eu vou escolher para argumentar contra a política do nosso ministro Paulo Guedes são a competição e a movimentação financeira, a movimentação de capital. E eu vejo que o nosso ministro, ele cria um problema contra essas duas coisas, mesmo que ele venda que funcione bem. Por quê? Vamos lá, vamos começar primeiro em relação à competição. Vou explicar um pouquinho meus pontos. Primeira coisa em relação à competição. A competição é interessante quando nós pensamos em inovação, em criatividade, em solução de novos problemas. Sensacional, essa é realmente uma vantagem. Mas qual que é o problema, qual o efeito colateral da competição? O excesso de competição. Que seria o seguinte, aquela competição que leva a sua existência, a sua sobrevivência em risco. E aí, nesse caso, quando nós temos essa competição em que nós somos colocados em risco, essa competição começa a perder a sua potencialidade de criar coisas novas, de ser inovadoras. Por quê? Porque aí nesse aspecto você começa a ficar mais defensivo. E a defensividade atrapalha o capitalismo. Ou seja, se a competição ela começa num nível em que deixa você ameaçado, de sua sobrevivência ameaçada, você começa a ficar tão defensivo que você quer fazer uma coisa que é um grande problema, que é um dos efeitos colaterais mais graves do capitalismo, que é acúmulo de riqueza. Outra coisa que é muito ruim quando a gente pensa em alta competitividade, se você entra num sistema de competitividade, como eu falei, em que a sua sobrevivência está sendo ameaçada, o que acontece? Você começa a não arriscar, inclusive, em investimentos. Por quê? Porque você não vai colocar dinheiro numa coisa que pode perder. Nesse caso, você perderia a sua sobrevivência. Então, nesse caso, o que acontece são que pessoas comecem a acumular o dinheiro, comecem a acumular riqueza, com medo que a competição te coloque numa situação de novo arriscada. Se você começa a acumular riqueza com medo de que a sua sobrevivência entre em risco, você tira capital do mercado, você tira dinheiro do mercado. Ou seja, tem um nível de competição no capitalismo que é extremamente nocivo para o próprio capitalismo. Se você coloca as pessoas ou empresas, ou lojas, ou serviços para competirem num nível em que você arrisca a sobrevivência dessa pessoa, você acaba fazendo com que essa pessoa seja defensiva, acumule capital e esse capital pare de circular no mercado. Sem capital circulando, é um grande problema o capitalismo, porque capital tem que circular. O capital é o sangue do capitalismo, é o que faz o capitalismo sobreviver, é o que faz o capitalismo funcionar. Então se você faz um sistema em que tem acúmulo de riqueza, você tira capital do mercado, você tira serviço, você tira emprego, você tira a essência do capitalismo. Como eu posso incentivar a competição no capitalismo sem que eu crie um sistema defensivo? Criando uma zona de conforto. Ou seja, quando nós pensamos dessa forma, o capitalismo funciona muito bem quando você tem uma base de sustentação sólida, fazendo com que a pessoa entre num conforto em que ela não se sinta arriscada. Por exemplo, saúde, educação, uma renda básica, tudo isso faz com que a pessoa ela não vai ficar preocupada numa competição ao ponto em que ela vai ter medo de não ter arroz, feijão, carne ou escola ou até mesmo um hospital para aquela pessoa. Se uma pessoa sente que isso não está garantido para ela, ela começa a acumular riquezas para que quando tiver emergências, ela tenha como sobreviver. Então o que acontece? Nós vemos uma classe média ou ricos que fazem economia para manter, caso tenham problemas de hospital, para pagar escola e universidade para filhos. Nós temos, por exemplo, sempre o conselho ideal é guardar de 3 a 6 meses de salário para caso tenha alguma emergência. Se você parar para pensar, o fato de nós fazermos economia para pensarmos em aposentadoria, em saúde, caso tenha uma emergência, ou medicamento, ou qualquer outra coisa, em que eu precise de escola para pagar para meus filhos, uma faculdade ou até uma escola particular.
em que eu guarde dinheiro de 3 a 6 salários para caso eu fique desempregado. Tudo isso faço então que eu faça uma economia gigante em que eu acumule esse dinheiro e tire do mercado. E aí eu entro no mercado especulativo. Eu não vou entrar no mercado especulativo, mas de qualquer forma, o número de emprego no mercado especulativo que eu coloquei de capital, baseado no medo, vai tirar um monte de emprego e enfraquece o capitalismo. Então, se eu tenho todos esses sistemas como base, como garantia, em que eu me sinto confortável, eu não vou precisar guardar dinheiro para a educação? Tiro. Eu tenho um sistema público de saúde? Tiro essa economia. Eu tenho uma previdência básica que me faz sobreviver. Se eu quiser mais, eu posso gastar, investir mais, mas básico eu tenho? Tiro. E eu tenho um seguro-desemprego, eu tenho uma renda básica que me faz não preocupar com o fato de eu perder emprego e passar fome. Tiro. Ou seja, todo esse dinheiro que antes estava acumulado em uma conta no banco ou num investimento, agora entra de novo no mercado. Pense bem, como a visão do Paulo Guedes, que é baseada em medo, que é baseada, joga todo mundo para competir e ter a liberdade de competir, você coloca a pessoa competindo por medo e todo mundo vai começar a fazer acúmulo de riquezas para que não tenha medo, para que tenha uma zona de conforto. Eu estou tirando dinheiro do mercado, eu estou tirando dinheiro do capitalismo, estou tirando o sangue do capitalismo. Então, dessa forma, essas políticas do Paulo Guedes, retirar todas essas conquistas sociais que o Brasil tem e que é muito similar de países sociais democratas, vemos então que quando o Paulo Guedes tem essa política de tirar tudo isso do Estado e colocar em competição, vai fazer com que as pessoas acumulem riqueza, que as pessoas parem de colocar dinheiro no mercado. Um segundo problema que eu venho falando desde 2018 em relação à política do Paulo Guedes é ele tem um fetiche com o tal do CPMF. Na verdade, ele fala que não é o CPMF, ele põe uma outra sigla, mas continua sendo um grande problema na minha cabeça em relação ao capitalismo. De novo, não vejo ele como um grande capitalista, eu vejo ele como um grande investidor. Ele pode ser bom investidor, mas como economista para a sociedade, ele não é, ele não sabe fazer o capital girar. Então, como eu falei, a primeira coisa que atrapalha o capital girar, o sangue do capitalismo funcionar, medo. Tira o medo, o sangue volta a circular. Tira o medo, o capital volta a circular. Então vamos para o próximo. O que eu vejo além disso? Como eu falei, a circulação de capital é fundamental, é a vida do capitalismo. Aí imagine só, se você cria um imposto em cima da circulação de capital, ou seja, do capital ir de um lado para o outro, de uma pessoa para outra, você está literalmente criando um imposto na essência do capitalismo. Obviamente você está criando um imposto em uma das principais essências do capitalismo, circulação de capital. Vamos pensar um pouquinho no início do capitalismo. Quando a gente pensa em escambo, ou seja, eu troco um produto por outro. Vamos imaginar, eu sou um fazendeiro e eu planto banana. Eu tenho um outro fazendeiro que planta maçã. Aí o que acontece? Eu falo, olha, eu troco uma banana por uma maçã. Vamos. Escambo. Eu troquei um produto por outro. O que é justo se você parar para pensar, né? Eu faço uma banana, eu tenho banana, o cara tem uma maçã. Vamos trocar a maçã com a banana? Vamos, beleza. Trocou. Beleza, justo. Só que um dia um cara fala assim, eu não tô afim de banana. E o outro fala, mas eu tô muito afim de maçã. Aí o cara fala assim, não, mas eu não vou te dar a maçã porque eu não quero a banana. Aí o cara, não, mas eu te dou 2 bananas por uma maçã. Aí o cara, não, ainda não tô afim de comer uma banana. Não, eu te dou 3 bananas por uma maçã. Aí o cara vira e fala assim, poxa, 3 bananas por uma maçã? Pô, não, essa aí é vantajoso pra mim. Aí o cara, mesmo que ele não queira banana, ele fala, não, aí eu quero. Aí ele dá uma maçã, o outro cara dá 3 bananas, agora a taxa cambial entre a maçã e a banana são de uma maçã vale 3 bananas. Tá? Aí entra no processo que a gente começa a ter um escambo mais complexo, né? Um pouquinho mais complexo, com certos valores e de uma certa forma um jogo de poderes. Só que chega uma hora que alguém fala assim, eu quero maçã, você me dá uma maçã? Eu te dou uma banana. Ele fala, não, a última vez você me deu 3 bananas. Aí ele fala assim, putz, mas eu não tenho 3 bananas, eu tenho 2 bananas. Aí ele fala assim, não, então faz o seguinte, você me dá 2 bananas e me dá um vale banana. Pode ser? Pode, aí no futuro você me dá. Beleza, aí você começou a criar um valor simbólico, que é um vale para banana. Né? E aí, certamente, esse vale começa a virar o seguinte, esse aqui vale uma banana. Né? Aí o cara vira e fala assim, esse aqui vale uma banana. Aí fala, beleza. Só que o cara da maçã agora tem 2 bananas e um vale banana. E ele fala assim, tô afim de comprar uma goiaba. Aí ele vai lá no cara da goiaba e fala assim, olha, eu queria uma goiaba. O cara fala assim, tá, beleza. Eu queria banana. Ele fala assim, não, mas eu não vou dar minhas bananas não. Ele fala assim, que eu vou comer essas bananas. Aí ele fala, então eu vou te dar um vale banana, pode ser? Que aí depois você pega a banana com aquele cara. Ele fala, ah, pode.
Aí você dá o vale banana pro cara. E olha só, você está começando a ter um sistema monetário, você está começando a ter dinheiro, moeda, né? Então você está criando um vale, um valor simbólico. De um futuro você consegue pegar uma banana daquela pessoa. Aí tá, beleza. Agora imagina então você vai fazer essa troca agora, de um produto, uma banana para uma maçã. Aí na hora que você vai trocar, aí vem um economista, Paulo Guedes, e fala assim, beleza, se vocês vão trocar esse produto, você vai ter que pagar um imposto. Ele fala, não, peraí, por quê? Ele, não, você pode ter. Você tem a banana, você tem a maçã, tudo bem. Mas se vocês trocarem, imposto. O que vai acontecer? Eu não vou trocar. Por quê? Porque se eu for trocar um produto, eu vou ter que pagar um imposto. Então eu prefiro ficar com a minha banana, né? Em vez de trocar com maçã. Gente, esse imposto do CPMF que o Paulo Guedes tanto tem fetiche, ele é anticapitalista. Por quê? Porque ele cria uma aversão à troca, uma vontade de não trocar. Por quê? Se você for pagar por um serviço, você vai ter que pagar CPMF. Agora, se você não trocar, você não precisa pagar CPMF. Então, toda vez que você tem essa movimentação financeira, ou seja, movimentação de capital, você vai pagar imposto. Gente, para pensar. Tem sentido uma pessoa se dizer capitalista e querer criar um imposto na movimentação de capital? Não faz sentido. O ideal é que o capital circule para que o capitalismo, que é essa movimentação constante, funcione. Aí o que acontece? Olha só, duas coisas já que eu falei. A política do Paulo Guedes faz a pessoa ter medo, que faz acúmulo de riqueza. Mesmo que a pessoa seja mais pobre, ela vai ter acúmulo de riqueza por medo, não vai colocar capital para girar. Segundo, você coloca o imposto sobre a circulação de capital. Também não faz sentido para o capitalismo. Terceiro, que é uma das minhas maiores críticas à política do Paulo Guedes, é ele não coloca impostos sobre fortunas. Fortunas também não são boas para o capitalismo. Por quê? De novo, é um dinheiro acumulado, parado, investido, dando emprego para poucas pessoas, que é o mercado de especulação, mercado financeiro, e não é um dinheiro circulante, não é um dinheiro criando empregos, não é um dinheiro criando produtos, não é um dinheiro criando inovações, não é um dinheiro sustentando uma coisa que dá conforto para as pessoas, para tirar o medo. O fato do Paulo Guedes ser resistente a taxar grandes fortunas mostra para mim que ele não é capitalista, que ele gosta de oligarquia, é de pessoas manterem os seus poderes. Um ministro realmente capitalista, ele colocaria esse dinheiro em circulação, porque colocando esse dinheiro em circulação, ele faz com que tenha mais capital girante, mais emprego, mais produtos, mais inovação. Aí você pode me perguntar, mas como é que esse dinheiro da taxação de grandes fortunas vai chegar para a população? Aí eu junto as três coisas. As três coisas que solucionam muito as distorções e os problemas que o capitalismo cria, e corrigindo essas distorções, nós salvamos o capitalismo. Então essas três coisas salvariam facilmente o capitalismo, deixariam o capitalismo no nível ainda melhor. De novo, você sobretaxa as grandes riquezas, você traz esse dinheiro que estava acumulado, parado, para o mercado circulante. Então você resolve esse problema, você coloca esse dinheiro no mercado circulante. Outra forma que você faz isso é, você pode criar, de novo, sobretaxando grandes fortunas, colocar dinheiro na saúde, educação, em renda básica, em previdência. Você faz com que essa pessoa pare de ter medo e comece a usar o dinheiro para o mercado circulante. Você começa a usar dinheiro para comprar coisas. Então o que acontece? Sobretaxa grandes fortunas, coloca dinheiro no mercado, tira o medo dessa população, coloca dinheiro no mercado, você faz com que o capital circule muito mais e aí você faz o capitalismo funcionar ainda melhor. Gente, é dessa forma que eu sempre brigo com o nosso ministro Paulo Guedes. Eu não acho que ele seja um bom economista para a sociedade. Ele pode ser um bom investidor, ficou rico, mas para a sociedade ele não é. Para a comunidade, para a população ele não é. Ele é bom para as famílias que já são ricas e que mantêm essas riquezas junto com essas mesmas pessoas de novo. Vai fazer uma manutenção, essa estratificação da população brasileira e faz com que tenha um grande problema no capital. Não sei se eu consegui ser tão claro, as pessoas sempre me pedem para falar a minha opinião em relação a isso. Eu sempre bato papo e nunca consegui fazer um vídeo explicando um pouquinho a minha visão. Tá aí o que eu penso em relação ao capitalismo. Vocês podem ver que eu não sou nem contra nem a favor. Eu tenho críticas, são críticas comuns dentro da academia, que as pessoas estudam bastante essas coisas. E por que eu não considero o nosso ministro Paulo Guedes e nem a política neoliberal do Partido Novo como uma grande solução para o capitalismo, uma grande solução para a economia do Brasil, tá bom? Beijo para vocês, tchauzão.